de celebração do aniversário da família Moyaçan. E hoje temos presenças especiais. Eu conto aqui com a presença do mestre Ricardo Queiroz, conto também com a presença do mestre Washington Fonseca e daqui a alguns minutos com a presença do mestre Paulo Camis Filho. Conto também com a participação da Simone Vanise Almeida, colhida da família Moyaçan, e também do grão-mestre Léo Mamura. Boa noite a todos novamente, e lembro que temos as pessoas participando pela nossa sala do Zoom e os participantes pelo YouTube, transmitido pelo canal Kung Fu Live. Então, a participação pelo YouTube, por favor, podem colocar no chat, que temos aqui o Edson Maciel, do canal Kung Fu Live, que nos dará todo o apoio. E quem está no Zoom, tanto o chat quanto a mão virtual para participação. Passo agora a palavra ao grão-mestre Léo Mamura. Olá a todos, boa noite, mestre Rodrigo Giarola, boa noite, professora Vanise, boa noite os convidados que estão aqui conosco, em particular o mestre Ricardo Queiroz, lá do Rio de Janeiro, o mestre Washington Fonseca, lá de São Paulo, e o mestre Paulo Camis, que está a caminho, são os nossos convidados especiais dessa fase que é posicionada em 1996. Aliás, foi uma visita que o patriarca Muya fez ao Brasil, já, inclusive, gerando uma situação nova, porque ele conhece, então, o núcleo central da Rua Júlio Verne. E lembrando o seguinte, nós vamos deixar para o último dia, no domingo, um pouquinho antes do Dia dos Pais, às 10 horas, para passarmos algumas fotos históricas, tá? Fotos históricas essas que eu acho que muita gente vai lembrar de coisas excepcionais. E no domingo, então, todos estão convidados, porque vai ser quando falaremos sobre o período pós-falecimento do patriarca Muya, né? Um momento que inicialmente foi muito triste, mas que nos forçou a crescer, nos forçou a entender melhor todo o legado. Aliás, hoje eu tinha prometido um material de 1994 muito interessante, porque pontua a intencionalidade do patriarca Muya junto ao seu legado, né? E quero também acusar aqui a presença do nosso presidente do Instituto Muya, o senhor Albert Holsacker, que está aqui presente. E também a Simou, da família Moinatan, né, visto que o líder hoje não poderá participar, está, né, com compromissos. Esse horário, para nós, sempre é um horário muito difícil, principalmente para os líderes, né, de família, diretores de núcleo, mas a família Moinatan está muito bem representada aqui pela senhora Patrícia Halak. E vamos começar, então, esse momento, e eu quero aqui inaugurar esse período passando a palavra para o mestre Ricardo Queiroz, mesmo porque, em 1996, um pouquinho antes, tivemos uma situação muito significativa, que foi a saída do nosso representante original, que levou o Wing Chun para o Rio de Janeiro, Juscelito Weiner, para que nós pudéssemos aqui ter a liderança, principalmente do mestre Paulo Freitas. E também tivemos aí a inauguração do núcleo Jacarepaguá, liderado pelo mestre Júlio Camacho, mas foi nesse momento de grande dificuldade lá no Rio que despontou lideranças como o do mestre Ricardo Queiroz, que está aqui conosco, vai falar um pouquinho a respeito, ele que hoje irá representar o grupo do Rio de Janeiro. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Como é que você se recorda desse período, que não foi um período fácil, né? Era um período que nós estávamos lá na Tadeu Kosciuszko e que depois tivemos aí grandes mudanças, e as pessoas muitas vezes aqui de São Paulo, aí de São Paulo, não estou mais em São Paulo, estou em Brasília, né? Aqui de Brasília, aí de São Paulo e de outras partes do Brasil, desconheciam a realidade do Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento, mestre Queiroz, para que você pudesse falar um pouquinho sobre como era esse período no Rio de Janeiro, visto
que a família Moyaçan, ela era uma família multinuclear e Rio de Janeiro era uma importante representatividade do núcleo da família Moyaçan. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite, Sifu. Me escutam bem? Muito bem. Ok. Bem lembrado, Sifu. Essa época foi uma época muito itinerante aqui para o Rio de Janeiro. E o sentimento que eu tenho, né, é um sentimento que vem junto com a lembrança do pioneirismo, né, da família Moyaçan no Rio de Janeiro, sobretudo por uma carga de inspiração, sabe? Acho que com o grupo, aquele grupo que no início da década de 90, né, se encontrou, criou uma amizade muito consistente, muito verdadeira. Várias coisas a gente sentia e não entendia bem na época. E exatamente no episódio, né, de transição, né, do Juscelito Wai, né, para uma nova transição de núcleos aqui no Rio, a iniciativa, né, do Serrim Paulo Freitas foi decisiva, né? Ela foi aquele momento que salvou, né? Aquele momento que alguém salva a existência de um trabalho que tinha sido iniciado. E na época, assim, acho que a gente, de um modo geral, não tinha tanta dimensão do que foi feito. Claro que ficamos bastante tocados, porque essa comunicação se deu numa mesa, né? Eu estava presente nessa mesa, o Serrim Paulo, o Serrim Júlio, né? O Serrim Juscelito, né? E daí a comunicação do Paulo foi imediata, né? Isso surpreendeu, me parece, a mim com certeza, né? Mas arrisco a dizer que surpreendeu a todos na mesa, e foi muito de prontidão, né? Ele dizer que continuaria o trabalho no Rio de Janeiro. Daí, assim, acho que dali fortaleceu uma raiz no coração da gente, né? Logo a seguir, o Serrim Júlio Camacho, em Jacarepaguá, abriu, né, o núcleo, né, e todos os núcleos de maneira muito incipiente, mas com essa força de salvaguarda, não apenas do trabalho do Rio, mas a salvaguarda da família Moyaçan, a salvaguarda do legado do 21. Né? Foi com essa inspiração, né, desses cirrins, tanto do Paulo Freitas quanto do Júlio, que eu, em 98, a convite, inclusive, do Júlio, também criei coragem para poder ter uma representação da família Moyaçan no Rio de Janeiro. Pois é, e foi lá no Flamengo, né? Foi lá no... E aí a gente já começa, então, a ter o Rio de Janeiro. Veja só, o Rio de Janeiro, viu, Ricardo? Quando nós começamos o trabalho no Rio de Janeiro, você sabe que o Rio de Janeiro foi o primeiro núcleo fora do estado de São Paulo, né? A primeiro núcleo foi no interior de São Paulo, foi na cidade de Botucatu, liderada pelo nosso querido discípulo Marcos Abdelnur. E depois, logo em seguida, nós autorizamos o início do trabalho junto a Juscelito Weiner, lá no Rio de Janeiro. E as pessoas falavam, o 21 no Rio de Janeiro nunca vai dar certo, o pessoal só fica na praia, ninguém vai praticar, todo mundo só quer samba. Né? É o preconceito que muitas vezes o paulista tinha, e que se provou ao longo da história muito diferente. E quando você cita essa situação, Mestre Queiroz, você está citando um fato muito importante, que o Rio ultrapassa em quantidade de números de núcleos a própria São Paulo. Então, aquilo que parecia muito imponderável acaba se tornando uma certeza. Né? Então, isso é muito interessante, muito válido, porque isso vocês, né, mostraram para todos, não a mim, que eu sempre apostei no Rio de Janeiro, você sabe bem disso, mas
né, de maneira para outros irmãos o quanto que não existia essa questão. Todo mundo poderia fazer um trabalho muito consistente, muito apropriado, independente de local, independente de país, independente de qualquer tipo de dificuldade, inclusive, como você mesmo disse, dificuldades inúmeras. O Rio de Janeiro passou e passa ainda hoje e tem superado uma a uma, né, de uma forma sempre ao seu jeito, sempre à sua maneira, que é o que caracteriza o próprio Kung Fu. A palavra vai ficar aberta para você, viu, Ricardo? Você fica à vontade aí de fazer as suas lembranças. Eu sei que são muitas, né? Mas eu quero também passar a palavra para outros convidados que estão aqui, como, por exemplo, o mestre Washington Fonseca. Falamos ontem, viu, Washington? O mestre Godoy mencionou a sua pessoa, falando que foi por sua causa que o núcleo tinha que ficar aberto no final de semana, né? Porque você que vinha lá e eles queriam descansar e você vinha lá de Guarulhos, né? Visto que você tinha vindo do Piauí especificamente para a prática do Wing Chun mas que também é graças a você que eles tinham oportunidade de comer um frango assado lá, que eu fiquei sabendo ontem, depois de 30 anos, sobre a existência desse frango assado aí, né? Bom, mestre Washington, vou passar a palavra para você, porque eu sei que você tem muita história, mesmo porque depois disso você galgou cada degrau dentro da Moyal Wing Chun, a ponto de ser um diretor de núcleo e ser o principal responsável pelo núcleo central. Então, isso teve uma jornada aí de muito sacrifício, muito esforço e de muita dedicação. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, né? Porque eu falo isso porque se deixar para você, você não fala, né, sobre isso, né? Você tem uma descrição que é própria da sua personalidade, mas eu acho muito bacana você inspirar os mais jovens, né, com relação ao seu exemplo. Boa noite, Washington. Deixo a palavra aqui para você agora. Boa noite, Sifu. Boa noite a todos presentes. Eu morava em Guarulhos, né, em 97, quando eu iniciei a prática, e eu trabalhava durante a semana e os dias que sobrava para eu vir para Santo Amaro, na época era ali na rua Júlio Verne, número 65, era nos finais de semana. Então, domingo era o dia que eu aproveitava para fazer a viagem, que era 2 horas e meia aproximadamente, de manhã, saía de Guarulhos por volta das 7 horas, aí fazia aula das 10, e aí depois tinha outra aula às 15 horas. E aí eu era obrigado a ficar lá no núcleo, porque tinha que esperar o horário da aula, aproveitava para almoçar com o Serrim Godoy, e aí aproveitava também nos intervalos para ficar na biblioteca, lendo algum livro, estudando, até mesmo praticando, né? Então, era uma época muito interessante, porque não tinha contato com muita gente do núcleo. Na época, os tutores eram o Serrim Leandro Godoy, o Homero Pereira, o Edson Martins, né? O Cláudio Edson Martins, o Nathaniel, Serrim Nathaniel, o Belino, o Luiz Carlos Belino e o Ricardo Braga, que eram os tutores, que posteriormente eu comecei a ter contato com eles depois de alguns meses, eu comecei a ir de sexta-feira, porque eu sentia necessidade de estar praticando com mais pessoas, porque no final de semana eram muito poucas pessoas que iam, né? Geralmente no sábado de manhã, no domingo de manhã, e à tarde quase ninguém ia. Então, praticamente fazia aulas privativas com o Serrim Godoy, e eu não reclamava, né? Era muito bom. E uma coisa aconteceu muito boa naquela época, que aos finais de semana, uma vez por mês, tinha um esquema onde os diretores de núcleo, cada diretor de núcleo, ele ia para São Paulo, ficava lá, me parece que uma semana inteira ou alguns dias. Eu sei que no final de semana acabava que ele dava algumas aulas. E foi quando eu comecei a tomar contato com o Serrim Júlio Camacho, com Serrim Paulo Freitas, na época Rogério Baeta, o Serrim Anderson Maia. Comecei a ter contato com alguns diretores de núcleo, e isso foi muito, muito bom, muito bacana, porque eu estava no Inter Experience,
e tinha a oportunidade de praticar com eles, de conversar e de usar todos os meus irmãos como inspiração, né, para quem estava começando, com alguma dificuldade, né, de tempo, de recurso. E então para mim era muito bom ver eles vindo de outros estados, né, com bastante esforço, e poder tá aprendendo com eles, né, tendo vida Kung Fu. Eu lembro até que minha primeira aula de etiqueta chinesa eu tive com o Sirrin Júlio, no botequinho ali, perto do Mocum. Eu lembro que a gente pedia um PF que vinha com ovo, arroz, um negócio bem simples, mas o ensinamento foi tão profundo, tão legal sobre a etiqueta chinesa, ele explicando a importância da percepção em outro ambiente, né? Que a mesma atenção que você tem dentro da prática marcial, e você estender isso para outros momentos, né? Que até hoje eu lembro disso com muito carinho, né? Foi um domingo e foi bem legal, né? E eu sempre valorizei muito essa troca que naquela época o Núcleo Central ele propiciava. Depois de um tempo, eu comecei a ir às sextas-feiras, e aí comecei a ter contato com o Luiz Carlos Bellino, né? Bellino ele dava aulas às sextas às 18 horas, então eu vinha, praticava com ele, e aí depois comecei a ter contato com o Hans, com o Edson Maciel, que inclusive está presente aqui no canal Conflife, Leandro Lima, aí com o Ricardo Ossi, que foi outra pessoa realmente muito atuante no Núcleo Central na época, o Fábio, o Fábio Matsushita, o mestre Fábio. E aí foi foi bem legal, porque você começa a ter toda Sirrins que vão te ajudar, que vão te auxiliar. O próprio Homero, né, foi uma pessoa que me ajudou muito no início, e até me mobilizou a conversar com o Sifu, logo no início, bem no comecinho que estava no Cidental, de uma certa maneira me inspirar a levar o Wing Chun até para o Nordeste na época, né? Eu lembro que ele até comentou assim, pô, você poderia praticar aqui, né, ser um tutor e quem sabe abrir um núcleo no Nordeste. E aí eu fui até conversar com o Sifu, né, falando da minha intencionalidade de praticar mais para poder me aprimorar e melhorar. No início eu não tinha interesse em abrir núcleo e mencionei que poderia até no futuro passar uma temporada lá no Núcleo Central para poder ter um acesso e uma vida Kung Fu mais intensa. Eu lembro que eu tive essa conversa no escritório dele e ele contou um pouco da história dele, de como que ele foi para Nova York, as dificuldades, os desafios. E falou, olha, e todo o esforço que eu fiz, até esse momento está valendo muito a pena. E você tem que fazer o seu esforço valer a pena. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você a participar de alguns seminários, que o teu nível possibilita você participar, e aí você vai se preparando. E eu falei, tá bom, então farei isso. E aí, a partir desse momento, eu comecei a participar de alguns seminários. Os seminários aconteciam aos finais de semana, e aí se tornou cada vez mais rico, porque eu tinha contato não só com os diretores de núcleo de outros estados, mas também com outros membros, né? Outros alunos. E também aproveitava para poder estar me desenvolvendo mais. E esses seminários tinham uma característica muito interessante, porque eram 2 dias na época, começava das 8 da manhã, ia até umas 18 horas, era o previsto, mas o Sifu gostava de falar bastante na época, e sempre tinha muito assunto, e nunca acabava às 18 horas, né? Acabava lá para as 20 horas, e olhe lá. Porque o Sifu se empolgava bastante, e geralmente o primeiro dia era um dia teórico, né? Era um dia que tinha um material, uma apostila, a gente ficava ali estudando as noções, o entendimento do que queria fazer no domingo, que era a parte mais prática. Então, foi um período assim de muita riqueza, de muito aprendizado e de muito movimento, porque o Núcleo Central passava uma sensação de um lugar mesmo, que era uma base, que era um lugar onde os núcleos vinham beber na fonte, né? E dali, porque era um desafio, né? Porque eram diretores de núcleo que estavam em suas formações, em seus respectivos níveis. Então, eram verdadeiros heróis, porque não era fácil você ficar vindo para São Paulo, praticar, se desenvolver, voltava para lá,
Então, você tinha que prover vida Kung Fu para as pessoas, você tinha que estar passando por diversos desafios, né? Então, era bem desafiador nessa época, se for. Era um período bem interessante, muito rico, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida da época. Bom, quem tiver dúvida, coloque aqui no chat, porque o nosso querido Edson Maciel, boa noite, Edson. Obrigado aí mais uma vez pelo todo o suporte que você nos dá. Ele está aqui colocando no chat do Zoom todas as observações que vocês que estão aí no YouTube estão assistindo e estão falando conosco aqui, tá? Podem participar, que sem dúvida teremos tempo aí para bastante interatividade entre o pessoal que está na internet e o pessoal que está no Zoom aqui conosco. Eu vou chamar agora o mestre Paulo Camis, porque eu lembro, o mestre Paulo Camis era bem jovem nessa ocasião, e ele junto com o pai e com o irmão, Ricardo, foram, quando o Patriarca Amuiá, eu lembro até hoje, o Patriarca Amuiá ficou hospedado no novo hotel lá no Morumbi, e o mestre Camis, junto com o seu pai e seu irmão, foram lá, né, dar as boas-vindas, né, para o Patriarca Amuiá naquela ocasião. Né? Então, quero passar a palavra para que ele possa também passar alguma referência do que era aquela época, antes de eu passar os vídeos que havia prometido. Tá bom? Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. E o que você lembra daquela ocasião e o que é que refletiu depois nos momentos seguintes da família Kung Fu? Boa noite, Sifu. Boa noite a todos. Poxa, tá vendo? Eu tinha começado a praticar há aproximadamente 6 meses. Eu não lembro em que mês que foi a visita do Patriarca Muyata, que eu comecei a praticar em novembro de 95. Ele veio em 96, acho que foi até no começo do ano, não lembro exatamente o mês. Não tenho a lembrança com precisão. Mas estava tendo aquele primeiro congresso de artes marciais na FEFISA, né, que motivou, inclusive, umas palestras do Sicum, e imagino que o senhor vai mostrar uns vídeos disso também, mas me marcou muito, né, até porque a vinda dos CIPACs, né, eu extremamente imaturo, hoje vejo as gafes no meio marcial que eu cometi na época, né? Começa a voltar no tempo, né? Eu tinha 15 anos. Mas me marcou muito. Eu lembro que por muitos anos depois disso me marcou tanto a experiência de eu ter convivido minimamente com o Sicum e com os CIPACs, que eu acho que durante muitos anos eu ainda era um dos mais jovens a praticar. Sempre meus cirrins eram mais velhos que eu, por muito tempo, né, me chamou atenção, né? E, enfim, eu ainda me emociono porque tinha uma presença muito grande do meu tio Ricardo Ossi, que foi quem me levou para a família, quem me trouxe, quem me apresentou, meu Caio Silviano, né? E eu estava com meu pai e com meu irmão treinando, né? Foi uma das primeiras turmas de criança, né? Eu já escapei dessa, né? Eu peguei o finalzinho ali, meu irmão, que era pequenininho, pegou essa primeira turma de criança, então acho que foi do DMC, né? Não sei se era DMC ou IMC, né? Depois mudou de DMC para IMC, Desenvolvimento Marcial para Crianças, né? Que a CIMO começou a organizar. Então, muitas lembranças aí. E eu lembro que eu fui pegar o Sicum lá no novo hotel e eu totalmente tímido, né? E o meu pai já era um pouquinho mais cara de pau e foi lá falar com o Sicum. Todo mundo mantinha uma distância do Sicum. Meu pai falava inglês com uma naturalidade que eu ainda não tinha ainda que eu falasse, né? E foi muito prazerosa o encontro com o Sicum e terminou com o meu irmão até oferecendo um rumbal para o Sicum, né?
sem nenhuma cerimônia específica e tal, mas depois daquela conversa me marcou, né, que meu irmão tinha separado para oferecer para o Sicum, e essa foi uma das histórias, né? Eu posso relatar também um pouco dos diálogos que a gente teve com o Cipac Miguel, com o Cipac Pete no carro, né, que a gente foi levando eles falando também da experiência de ensino deles em Nova York, em New Jersey, e como é que estava sendo para mim começar a praticar, né, porque nem todo mundo tinha carro na família, né? Meu pai estava com carro e também quem tinha carro lá virava motorista e levava o Sicum, né? O Marcelo Abreu, que tinha um carro com ar-condicionado, que era um luxo, né, na época, né? Ele ficou conduzindo o Sicum, né, nos lugares. E acho que é isso. Acho que, eventualmente, com os vídeos, pode ativar mais memórias. Aí eu posso contar mais coisas, se for, não sei se tem alguma pergunta de imediato, alguma outra lembrança. Acho que todos que eu estou vendo aqui participaram dos eventos naquela ocasião, né? Quem veio para o Brasil foram os Cipacs Pete, Miguel, Benny Man, um aluno do Cipac Pete que já era Sifu, inclusive, que era o Vitor Chun, e o Sicum. Não tenho certeza se a Citai veio nessa ocasião, não estou lembrado agora. Não tenho lembrança da Citai. Provavelmente o Sifu vai passar um vídeo também dessa ocasião, mas eu lembro, eu estava começando o Sionintal, teve uma série de sirins que passaram do Biudi para o Moifadion, teve uma apresentação grande, todos apresentando o Biudi, e eu que não entendia nada de Biudi, muito menos de nada, né? Estava muito no começo, não que hoje eu entenda muito também, mas me marcou a maneira como o Sicum comentou a apresentação de todos, né? Então, até hoje, eu lembro que depois que eu comecei a treinar Biudi, eu lembrava, né, dos comentários que o Sicum tinha feito na ocasião. E vou aproveitar para passar um pequeno exemplo dessa questão que o mestre Paulo Camis comentou com relação ao Biudi, porque eu acho que vai ficar bem oportuno para todos que querem lembrar um pouquinho desse momento, né? Foi um momento no Central e vou aqui compartilhar com vocês para que a gente possa ter uma lembrança muito importante, tá? Daquele momento que foi o Biudi Certification. Foi o segundo Biudi Certification que nós fizemos no Brasil e com a participação aqui de várias pessoas, como bem disse o mestre Paulo Camis. Vamos lá. In Wing Chun family, represent the rank of Sifu. If someone call you Sifu, you say yes, because you know beauty. So after you know beauty, you have to behave like good Wing Chun guy, because you representing the style, no kidding around. Otherwise, the other style or the people outside, they say, oh, that's Wing Chun Kung Fu. If you don't know beauty yet, you still have an excuse saying my Kung Fu is young. So from Sionintal, Changkil, and go into beauty, almost like from middle school to the university. In the Chinese custom, almost means you're getting married. So after you know beauty, you're supposed to be independent. Because all of beauty about the ending of learning the Kung Fu. You wouldn't tell me just sharpen your Kung Fu. So now I have hopefully every year I have a ceremony. Now, after you know beauty, then you don't have to play Kung Fu no more. You're supposed to help the people teach, help the younger brothers, and
come to Sifu more often. Two hands out, Esse movimento, as mãos estão estendidas, then you close. aí você fecha. But not by itself close. Mas não você fecha porque você quer. All the way out, out, can't go no more. Vai para frente, até onde você não puder mais. You force a little bit. Força. Força. Itself, hold it. Not like this, but all the way out and force a little bit. Come face up. Bom, depois que estendeu tudo, aí você força a fechar o movimento. Então, veja que interessante, né, essa passagem, porque ilustra bem aquilo que o mestre Paulo colocou, né, sobre o que era a importância do BioD. Né? Os praticantes, muitas vezes, não dão a devida importância hoje, mas no passado o BioD tinha uma relevância excepcional, né? Uma relevância que, para muitos, era o reconhecimento de alguém que alcançava uma condição de Sifu, um reconhecimento tácito. Então, isso foi o que o Patriarca Moya pontuou nesse momento, né? Foi um momento muito importante, porque já era a segunda cerimônia de BioD, que foi inaugurada no Brasil em 1994, que era aquilo que foi chamado de BioD Certification. Não era acesso ao BioD, era o reconhecimento que uma determinada pessoa havia acessado o BioD. Tá? Então, e o último ocorreu aqui no Brasil, aqui em Brasília, tá? Também já com o Patriarca Moya falecido, e foi dirigido pela Madame Helen Moy, com a presença do grão-mestre William Moy, grão-mestre Rex Apperoach, da Flórida, e outros tantos grão-mestres que estavam presentes, como o grão-mestre Julian Cordeiro, da República Dominicana, também esteve aqui no Brasil, enfim, e o grão-mestre Henry Moy, na ocasião, presidente da International Moya Wing Chun Federation. Né? Então, foi um BioD Certification muito robusto, né, com muitas autoridades, assim como essa também, que tinha a presença do grão-mestre Pete Parril, grão-mestre Miguel Hernandes, e o meu irmão Benny Mendes estava presente também na ocasião. Né? Eu quero aqui aproveitar algumas menções, muita gente aqui está fazendo comentários, eu vou ler algum deles. Por exemplo, o Kim Abreu, que é membro do Núcleo Niterói, que falou: que preciosidade esse vídeo do Patriarca Moya. Lembrei quando o meu Sifu me iniciou no BioD. Muito profunda a compreensão dele do sistema Wing Chun. E o professor Cláudio Neto, né, que sempre é um grande incentivador das nossas lives, ele diz o seguinte: deixe o like e não se esqueçam de convidar os familiares, amigos, alunos, se tiverem. Né? E ele diz o seguinte: que bacana, esse momento será inesquecível. Obrigado por compartilhar conosco. E depois ele diz o seguinte: sensacional, emocionante. E o Papo Rock diz o seguinte: boa noite ao grão-mestre Lai Mamura, aos mestres e aos demais presentes. Recordar é viver. E o Kim Abreu, que ele fez um comentário muito interessante com relação ao mestre Washington. Ele fala o seguinte: muito interessante o destaque que o mestre Washington deu aos seus sirins, mostrando que somente a relação Sifu-Todai não pode ser o suficiente. E aqui o mestre Paulo, que também fala do Sipax. O que é o Sipac? Sipac é o Sirin do Sifu. Né? Então, aqui corroborando, inclusive, com o seu comentário
que é um comentário muito relevante, Kim, porque, afinal de contas, meus sirins também foram muito importantes dentro desse processo. E para aproveitar, antes de nós darmos prosseguimento, eu quero cumprir uma promessa que havia feito ontem, de passar um vídeo, que é um vídeo muito interessante, porque o Patriarca Mulher fala da importância do legado, fala da importância de viver o Kung Fu e fala da importância de como pessoas devem praticar o seu Kung Fu. Vamos lá aqui a esse comentário do Patriarca Mulher, comentário esse extremamente importante, que foi a sua fala lá no antigo Núcleo Central, ainda na Cursino. Isso ocorreu em 1994, ainda lá na Cursino, tá bom? Eu vou aqui compartilhar com vocês, para que a gente possa ter essa oportunidade de ouvir mais uma vez o Patriarca Mulher, agora sim, com as legendas muito bem feitas pelo mestre Gabriel Mendes. So today we talk about a book. There's a question: how to make your life have a meaning? You have to do. You not need to eat. You have to do so that before you die, you really do something for yourself, for your family, and for your life. Some quick guy doesn't want to go. They are so busy. And right after they die, a lot of people try to write them about it. But I suggest you guys have to write your own book. If you pray that you are too busy to write a book, after you die, maybe no one wants to write a book about you. So you might have a question: did you write a book? Yes, I do. Then why are you still around? I want to write more books. In case you don't like this one, you might die. Also do a lot of books. So if I die, if you're interested to learn about me, you could learn from the books. Or so people and other. That's why another reason is still around, because I tried to help the others to write books. To write books, first you have to make up your mind what kind of book you want to write. Of course, there is the topic to go very accessible, not necessarily the book for food. You could write a book about cups or paper. You must be the guy who been making cups and other things. If you honest to yourself, you write a book like you enjoy doing it. Only you just write a diary to mention what you know about it. That's the best way. All from your book is true. That's why when you learn in your book, you gotta pay full attention. Go through all the meaning. Not just learn something from outside and you say, I know. You really have to study it. Not for your own good, for the follower, for the next generation. You might have thousands of students. The famous one, not more than 10. Because thousands, they just do it for some reason. Some of them, they say they are students. They come out teachers. From outside, they hold it. But after a few years, no good students come out from him. They will hate this one. You want to teach, and we are 3 years old. At least you have to give some good students in my group teach because I'm good. So I do myself because you see who's my student is good. Not that easy to prove yourself is good. That is the way to prove how good you are. Not with a diploma or a color bell. You really have to do some good man out. Most of the time,
still even better than Sifu himself. That even prove you over quality. You Sifu better than me. That's why I never jealous. He has so many good students. Understand? O Albert Rossacker falou que estava com alguma dificuldade de leitura das legendas. Vocês conseguiram ler bem a legenda ou não? O que eu observei é que eu não conseguia aumentar a legenda, porque eu queria ter aumentado melhor para vocês puderem ter visto em função do som, porque esse local, a Avenida Cursino, era uma avenida muito movimentada e havia um janelão na frente, então o som ficava realmente muito prejudicado, né? E o Gabriel Mendes fez um trabalho muito bom de tradução que permitiu a gente, então, apreciar aqui alguns pontos importantes do Patriarca Amuyat, né? Primeiro, falando sobre a importância do livro, mas por detrás dessa importância tem a questão do legado, né? E ele fala uma coisa interessante, que a melhor maneira de fazer isso é escrevendo um livro, embora tenham pessoas que são tão grandes porque elas não têm tempo de escrever um livro, mas depois, quando elas vão embora, as pessoas escrevem livros sobre elas, né, sobre o trabalho. E a gente vê grandes mestres que nós podemos, né, seguir, ter essa trilha, né, somente grandes líderes aí religiosos que a gente conhece. No entanto, ele fala, ainda sugiro que se escreva um livro. Mas quando você escrever um livro, escreva um livro de algo, pode ser simples, ele até cita o exemplo da xícara ou de uma mesa, né? Ele fala, mas esse tem que ser algo que você tem feito muito tempo. Quer dizer, não escreva sobre algo que você não viveu. Em outras palavras, ele está sugerindo que escrevamos um livro de Kung Fu, um livro onde nós tivemos a nossa própria experiência naquilo que nós estamos fazendo, tá bom? E aí ele coloca uma outra situação muito importante, que é, e quanto a mim, eu procuro escrever livros, e ele, não só um livro, mas vários, para que possa atender diferentes gostos e as pessoas poderem apreciar o seu legado, e também obras de arte, né? Então, quem teve a oportunidade de visitar o Instituto Amuyat vai ver algumas dessas obras, né, que estão expostas do Patriarca Amuyat, que, sem dúvida alguma, diz muito a respeito de quem ele foi e do que ele pensava, né? Isso é excepcional. E aqui ele faz uma observação, porque como a questão é a profundidade do tema e não o tema em si, ele fala que o cuidado de se aprender o Kung Fu é muito importante. E aí ele menciona o exemplo dos discípulos do Patriarca Ip Man, onde, embora o Patriarca Ip Man tivesse milhares de alunos, apenas poucos, né, uma dezena, são realmente reconhecidos, né? E esse reconhecimento vem porque são aqueles que efetivamente dedicaram ao estudo profundo do sistema Wing Chun. Ontem mesmo, ou antes de ontem, não me recordo, não foi ontem, um dos internautas, ele perguntou se o Cheon Kyu-sao, ou seja, aquele componente né, de braços de energia longa, seria uma exclusividade da nossa família. E não é. Ocorre que muitas poucas pessoas tiveram oportunidade de ter acesso a esse componente. Isso que aconteceu. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito fantasiosa e muito fora daquilo que efetivamente ocorreu em Hong Kong, né? Porque é baseado em versões das mais conhecidas, mas que nem sempre são versões fidedignas ao que aconteceu naquele momento, né? Eu tive a oportunidade eu obviamente não estive lá, mas tive a oportunidade de conversar com vários
discípulos do patriarca Ip Man, e muitos deles não conhecidos aqui no Ocidente, e que corroboraram várias histórias que divergem muito daquilo que normalmente se divulga nas revistas, na internet, e que está muito longe, né, de ser algo mais factível, e que muitas vezes ilustra uma fantasia que é até perigosa, e que vale a pena, muitas vezes, momentos que nem esse, para esclarecer certos pontos essenciais, né? E ele completa falando o seguinte, que muitas vezes, né, isso é uma coisa interessante, né, que um diploma ou uma cor de faixa, uma graduação, né, ele mesmo citou a questão do Sifu, e não é aquilo é um reconhecimento que é muito mais um voto de confiança do que o reconhecimento de qualificação. Porque a qualificação mesmo advém da capacidade de um indivíduo produzir bons alunos. Então, aí ele cita, né, exemplos de pessoas que conseguiram produzir bons alunos, né? Então, aí sim, eles se mostram qualificados. E eles são mais qualificados ainda quando esses alunos se tornam melhores do que eles próprios, né? Essa é a arte, algo que muitas vezes as pessoas acham que o mestre tem que esconder para que o aluno nunca possa ser melhor do que ele. Essa também é uma das grandes fantasias que vale a pena a gente refletir a respeito, né? Eu quero aqui aproveitar esse momento para acusar a presença da mestra Úrsula Lima, que deveria ser convidada especial do dia de hoje, mas eu fui informado que ela estaria impedida de estar aqui conosco, e aí acabei, então, deixando para lá, mas fiquei muito feliz de vê-la aqui e quero passar a palavra para ela, para que ela possa compartilhar, porque esse período é um período que foi o período onde ela ingressou na família Kung Fu, é um período onde ela começa a sua jornada, uma jornada notável dentro do sistema Wing Chun. Boa noite, mestra Úrsula. Né? Eu estou vendo aí, parece que na Flórida ainda está dia ainda, né? Está um sol maravilhoso e a gente aqui já está quase na terceira noite já, né? Bom, passar a palavra para você, seja bem-vindo. Tá bom, Sifu, obrigada. Aqui só anoitece mais tarde. Então, Sifu, não pude entrar antes, eu não acompanhei exatamente que pedaço que estava, mas eu ingressei em 95, né, e tive sempre uma vida muito ativa no Kung Fu. A gente estava até falando sobre isso no primeiro dia, quantas coisas a gente realizou, quantas coisas a gente fez. Na vinda do Sicum de 96, eu não tive presente, porque acho que talvez eu fosse muito jovem na família, mas eu não pude estar presente, só tive então na de 98 e depois na de 2000. Mas, obviamente, né, recordo quantas e quantas atividades nós tínhamos, sempre assim, muito mobilizada pelo senhor. E assim, o quão, né, assim, só quero destacar aqui um momento que eu acho que era muito bacana, porque nessa época, a gente, ao invés do senhor se deslocar nos núcleos, os núcleos iam até o senhor, né? Então, a gente tinha um processo de realmente ir até São Paulo. Na época que eu entrei, a gente já estava na Júlio Verne, em 1995, era uma casa gigantesca, tinha uma piscina grande, que depois o pessoal tratou de cobrir, onde a gente fazia as práticas. E era muito bacana ver todo o pessoal, e a gente reunia, então, todo o clã, toda a família Moyaçã na Júlio Verne, né, no local onde a gente ia para vê-lo e para ter os seminários, para fazer os estudos. Então, só falar que inúmeras vezes a gente organizou ônibus e dezenas de pessoas saindo de Minas Gerais, saindo do Rio de Janeiro, para poder se encontrar aí em São Paulo. E eu acho que foi um momento muito importante para a gente, porque gerou realmente um senso e uma união de família, no sentido de vários estados ali, muito grande, né? Então, assim, a conexão que eu tenho hoje com os meus irmãos Kung Fu foi realmente advinda dessa época, onde a gente se organizava e ia buscar o Kung Fu, né? Da mesma forma que o senhor foi buscar com o patriarca Moyat, nós íamos até São Paulo ter esse Kung Fu com o senhor. Hoje, obviamente, a gente consegue ter esse processo mais diluído, né, em outros locais, com outros mestres,
mas realmente foi um momento muito importante que eu vejo da nossa família, que era esse momento de união, né? A gente, todo mundo estava junto ao redor de um único mestre, um único Sifu nessa época. Então, realmente a família no Brasil inteiro e na Argentina e em outros lugares se juntavam para estar ao seu redor, Sifu. Então, realmente foi muito bacana essa época. E tudo evolui, né? Então, por isso que é muito bacana a gente ver depois, eu acho que o dia de domingo, né, será muito importante, porque será o dia que falaremos sobre os momentos atuais, né? E como que isso evolui. Nós estamos falando de 30 anos atrás, onde nós tínhamos um processo centralizado, tanto que o núcleo era o núcleo central, onde, como muito bem disse a mestra Úrsula, as pessoas vinham até lá. Então, nós tínhamos uma estrutura lá para receber, né? Nós tínhamos uma estrutura de hotel dentro do núcleo central. Tínhamos até cozinheira, né? E era uma coisa muito... Tinha uma época que tínhamos pessoas de mais de 5 diferentes estados participando simultaneamente, né? Desse momento, que foi um momento muito importante, como bem citou a mestra Úrsula, e que hoje, né, evolui para outros momentos. E isso que é interessante, né? Então, hoje, né, evoluímos para situações internacionais, evoluímos para outros desafios que são sempre muito bem-vindos. O mestre Ricardo Queiroz me parece que gostaria de ter a palavra. Ricardo, fique à vontade aqui para complementar. Você que... o pessoal brinca que você que é irmão gêmeo da mestra Úrsula, né? Então, fique à vontade aí, fizeram o Baici no mesmo dia, né? Então, que fique à vontade para poder aqui complementar aquilo que, né, sua irmã Confo acabou de colocar. Obrigado, Sifu. De fato, assim, todos estão contribuindo com várias questões que eu concordo, que eu compartilho também. Eu fiz uma pequena introdução lá na época, falando daquele período de 95, mas tem uma coisa que, para mim, foi muito marcante, né? E hoje chega para mim como uma diferença particular, né? Está muito claro para mim que eu ia para São Paulo com algumas razões para ir, né? Mas não ficava claro os afetos que me levavam a São Paulo, né? Às vezes os afetos, eles acabam ficando um pouco mais claro para mim depois, né? Então, hoje, passadas décadas, eu percebo que tinham várias questões, né, na relação, né, com você, Sifu, né, de estar saindo de um estado e para o outro para encontrar alguém que, de alguma maneira, vai orientar um caminho que se busca, né? E que não havia aqui no Rio, né? Hoje eu vejo as pessoas, às vezes, com preguiça de sair de um bairro para o outro, né? E a gente aqui do Rio de Janeiro, a gente saiu de um estado para o outro, e você saiu de um país e foi para outro, de um continente para o outro. Então, isso não é pouca coisa, né? Isso diz de busca, mas também diz de encontro, né? De ter encontrado e continuado a ir. Me remete a uma experiência hoje que é saber que eu aprendi e perceber que tantos irmãos Kung Fu meus aprenderam coisas para além dos motivos que nos levaram a São Paulo, né? Para além dos seminários, né? Que, obviamente, tinham a sua importância, cada qual da sua maneira, mas existia aquele momento de tomar o café quando chegava lá em São Paulo, existia o momento de acompanhar você em lugares em São Paulo que você projetava ou não projetava para ir. Eu me lembro de ter ido para a FEFISA com você algumas vezes, e uma dessas vezes eu fui com alguns irmãos de Kung Fu para poder lá dar aulas para alunos, né? E oportunidades que você gerou para nós, para mim, né? Eu não saí do Rio de Janeiro com nenhuma ideia de que pudesse fazer algo daquela natureza, e toda essa percepção, a maneira como que você tratava os mestres e grão-mestres de São Paulo, a maneira como você me levou a conhecer a sua professora querida na FEFISA, o Gulô. Essas questões, elas não estão dentro do Mocum, algumas, né? Mas elas têm a ver com transformações, né? Eu tenho me interessado muito em perceber um grande tema, que é um tema, inclusive, do livro do Julian, que é Transformações Silenciosas,
E hoje também eu tenho absoluta certeza que muitas transformações silenciosas aconteceram e a gente ainda está revelando elas, sabe? Talvez até nesse encontro de hoje poder constatar o quanto que a gente aprendeu para além da claridade do que a gente já sabia que estava aprendendo, né? Aprendendo nas idas para São Paulo e para a vinda, a gente ia de ônibus, às vezes de van, às vezes voltava no carro, né, do bate-móvel lá do Fábio, né, a 160 por hora na estrada, a gente quase morrendo, morrendo de medo e quase morrendo de verdade. Então, são experiências fantásticas, conversando assim ao lado do seu irmão Kung Fu, da sua irmã Kung Fu, coisas da vida, coisas do Kung Fu, coisas do futuro, né, expectativas, ansiedades, né? E como que tudo isso fez parte de um dinamismo no nosso espírito marcial. Eu tenho absoluta certeza que hoje isso é uma das coisas que valeu muito a pena e vale para todas as pessoas que estão engajadas no Kung Fu, né? Para além daquela percepção de aprender Kung Fu dentro da escola, dentro do Mokun. Existem muitas outras oportunidades de você aprender Kung Fu com o seu Sifu, com seus irmãos Kung Fu. No episódio que foi falado do Build Certification, se não me engano, eu acho que eu estou nesse grupo que estava apresentando nesse dia, com uniforme, a gente tinha uniforme na época que era branco, né? Era uma camisa branca com um silk pequeno na frente e um silk grande atrás, e a calça era de cetim branca também, e não tinha bolso. E a gente punha o rumbal, né, na calça para depois, né, oferecer o rumbal. E não sei se alguém mais se recorda, mas teve um rumbal que caiu na apresentação do Bill Dee, e ele ficou zanzando, né, pelas pernas dos praticantes. A gente lá desesperado, né, e, se não me engano, né, o Sicum chegou a rir um pouco do que estava acontecendo, e a gente desesperado porque alguém tinha que pegar aquele rumbal, ele não sabia de quem era o rumbal. Então, são experiências assim, muito, muito engraçadas e que constitui essa malha afetiva, né, que nos mantém unidos, né, durante tanto tempo. Eu acho que a passeios, por exemplo, né, com você, se for com o Simô aqui no Rio, com todos os irmãos, indo para Minas Gerais, né, indo para Brasília, enfim, no Pão de Açúcar, em Petrópolis, aqueles momentos de música, onde, de alguma maneira, eu participei que até com uma certa preocupação, mas foi tão agradável, né, tocar e ter a presença de vocês lá, junto com o Sicum, né, tudo questões que você e Simô proporcionaram junto com a gente, né, para que a família Moyaçan, hoje, né, o grande clã Moyaçan, tivesse esse rol de experiências magníficas para além do visível, né? Eu acho que todas essas questões, a passeio no Leme, em 98, né, quando, né, o Sicum observou a questão daquela escultura na areia, né, são coisas tão sensíveis. Quando você teve aqui, se for, né, num passeio, por exemplo, no Banco do Brasil, vendo uma mostra de arte cubana, são questões importantíssimas, né, referentes ao Kung Fu e que fazem parte da nossa história, né? Cafés da manhã, né? Passeios na praia, passeios em museu, né? Conversar sobre a vida no ônibus, na van, no carro, na ida e na volta, de uma busca de si, mas uma busca de si com o outro, sabendo que o outro tem objetivos, às vezes comuns, às vezes diversos, mas são objetivos que são possíveis junto, né? Foram possíveis até hoje, né? Espero que seja possível durante muito tempo mais. Obrigado, mestre Queiroz. E quero aproveitar aqui as palavras do mestre Queiroz para também reforçar algumas palavras de pessoas que estão aqui se manifestando no chat, no nosso chat aqui no YouTube. Léo, antes, Oi, deixa eu só, eu queria só aproveitar essas palavras do Ricardo antes de mudar. Muito, muito bacana, Ricardo, isso que você trouxe, né? Muito, muito, porque isso mostra muito a essência do Kung Fu, né? Que é da presença, né? A gente estava falando sobre deixar legados, né? Deixar livros, deixar estudos, mas nada supera, né? Tudo isso que você trouxe, que é a vida Kung Fu, estar lá pertinho.
e eu acho que é uma coisa que isso tem que, até o último minuto da nossa vida, a gente tem que priorizar isso, né? Muito bonito isso que você trouxe, essa essência, esse olhar, e fiquei muito emocionada com o seu depoimento, Ricardo. Obrigada. As observações do Ricardo sempre são muito sensíveis, né? E sempre saem do lugar comum, e a gente fica aí sempre feliz aí de ouvi-lo. Mas eu queria aqui continuar falando sobre o chat, porque o nosso tempo já está bem apertado, e o Luiz Hatz, ele fala uma coisa interessante aqui com relação ao trabalho do mestre Gabriel, porque ele falou que as legendas estavam ótimas e conseguiu entender tudo, né? Então, aqui vai também um agradecimento para o mestre Gabriel, que fez toda a colocação com relação às legendas. E o Raul Marcelo Oliveira, ele diz o seguinte: uau, esses ensinamentos do Patriarca Muyat são os ensinamentos para uma existência inteira. É algo para ser visto e revisto, para se absorver essa sabedoria com profundidade. E o Papo Rock, ele diz o seguinte, ele que é um novo membro do canal Confulife: muito emocionante as palavras do Patriarca Muyat, era uma humildade ímpar. E aqui temos também o Fábio Killer, que faz uma pergunta. Poderia explicar um pouco sobre o termo utilizado por Muyat no vídeo de ontem, referente ao combate Mai Sanjong? Realmente tem premência de morte, como indicam os caracteres? Aqui, o San, ele diz respeito ao John, viu, Fábio? Ou seja, é o John vivo, né? Em oposição ao Sejong ou Mukjong, né? Que é o John de madeira. Então, é um componente que existe no domínio Muifajong, por isso que tem essa comparação, onde a ideia de Mai, quer dizer, de aproximação, ela vem porque o praticante de Wing Chun, ele não luta, né, como a gente vê normalmente pessoas indo e vindo assim. O movimento é assim, ó, né? E por isso que você tem que ter um domínio muito significativo da linha central, porque senão isso não seria possível, tá? Então, quando a gente vê muitas vezes essa ideia do combate, a ideia sempre ela é uma aproximação, e onde cada um tem que saber lidar com as realidades da dificuldade, que se trata do fechamento da distância, né? Aquilo que em inglês chama close the gap, né? Então, essa é uma situação bem interessante e que vale muito a pena ser experimentada, mas se a pessoa não tem todo um cabedal ou uma bagagem no Chi-Sao e no Cheon-Kyu-Sao, fica muito difícil a pessoa fazer um Mai Sanjong dentro dessa perspectiva. Aí vira praticamente uma luta de ringue, de boxe, como normalmente as pessoas veem, que é muito diferente do que é chamado de Mai Sanjong, né? E o professor Cláudio Neto, ele diz o seguinte, fazendo uma analogia: boas árvores dão bons frutos e assim por diante. E aqui o Kim Abreu, viu, Ricardo, que assim como você também tem toda uma formação em doutorado de filosofia, ele fala o seguinte aqui, né? Os filósofos sempre estão juntos, né? Ele fala o seguinte: o depoimento do Cipac Ricardo Queiroz revela a importância da vida com fogo, compromisso princípio da linhagem Muyat. E eu concordo com o Kim, tá? Concordo aqui com a intervenção da professora Vanise, da relevância da sua fala, viu, Ricardo? Porque isso que faz, né, com a gente depois de 30 anos, né? A gente pensar naqueles momentos que pareciam muito insignificantes ou pareciam até sem sentido num determinado momento. Mas depois de décadas, eles começam a ter um significado em decorrência dessa maturidade, né? Você hoje, que é um grande líder de família, sabe bem do que eu estou falando, né? E as suas experiências com os seus alunos de alunos, permitem com que você possa estar vislumbrando todos esses aspectos. O
nós estamos já nos momentos finais aqui. Eu não sei se alguns dos nossos convidados gostariam de estar complementando. Mestre Washington, mestre Paulo, mestra Úrsula, gostaria de fazer, aqui seguir o exemplo do mestre Queiroz e fazer alguma complementação. Fiquem à vontade antes de nós encerrarmos a noite de hoje, uma noite como as anteriores, muito especial, gloriosa, tá? Fiquei muito feliz aí da participação de todos vocês. Lembrando que amanhã teremos como momento marcante o ano de 1998, ano esse que nós comemoramos 10 anos da família Confo, lá no Rio de Janeiro, no antigo Hotel Meridiane Copacabana, né? Nós fizemos lá, hoje não existe mais, hoje é outra bandeira que está lá, né? Nesse hotel, mas o hotel ainda existe, e foi um momento memorável, né? Onde nós tivemos oportunidade de, mais uma vez, receber o Patriarca Amuyat, dessa vez no Rio de Janeiro, né? A cidade mais famosa do Brasil, né? Foi bem interessante, e, né, porque até então o Patriarca Amuyat havia vindo exclusivamente para São Paulo, né? Depois, é claro que em 96 ele foi para Santo André, que é a grande São Paulo ainda, em decorrência do seminário que nós tivemos lá da FEFISA, essa que foi mencionada pelo próprio mestre Queiroz, né, que é a Faculdade de Educação Física de Santo André, faculdade que eu tive a honra de me graduar e de ser professor por 8 anos, né? 8 anos fui professor da Faculdade de Educação Física de Santo André, de 92 a ano 2000, ano que depois eu tirei uma licença e encerrei, então, aqui as minhas atividades como professor universitário de artes marciais naquele momento. Só muitos anos depois, juntamente com a professora Vanise, nós tivemos oportunidade de ministrar aulas na pós-graduação de artes marciais, né? Inicialmente na Gama Filho, depois Estácio de Sá, e, finalmente, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? Foram aí universidades importantes, faculdades importantes que nós tivemos oportunidade de, né, fazer uma pequena contribuição com relação ao estudo das artes marciais. E o que é mais bacana, né, Ricardo? A gente teve a oportunidade de levar vocês, da família Confo, para a academia, né? Espero que você possa fazer a mesma coisa também, você que é assim, envolvido, né, muito com a academia, né, levar os alunos, porque é importante esse convívio entre o mundo do Confo, a educação Confo, a educação por investimento e a educação formal, né, no seu alto nível, para que todos possam usufruir desse tipo de conhecimento. Eu quero, então, se ninguém tem mais o que falar, se alguém quiser vir dar a palavra, está, né, aqui aberta para todos. Se não, eu quero convidá-los para amanhã, então, no mesmo horário, às 8, para que nós possamos, então, falar de 1998, tá? Os 10 anos da família Moyaçã. Parece que o mestre Washington tem alguma coisa para falar. Washington, gostaria de falar alguma coisa? Me chamou a atenção esse vídeo do Patriarca Amuyat, né, de falar sobre a transmissão do legado. E quando ele fala de se fazer bem algo, de se inscrever ou de algo que você faz bem em algum tempo, isso teria alguma relação em que no Kung Fu nós temos que nos tornar o próprio Kung Fu? É uma reflexão que me veio, né, quando ele fala ali. E uma outra, se eu não me engano, essa é a 4ª visita dele, né, Sifu? Sim. É muito interessante que nessa 4ª ele falar sobre legado, e ele, em algum momento, falou para o Sifu o que ele viu no Brasil, né, de propício, de evolução, porque era uma marca dele, né, se a gente pensar bem, né, uma preocupação com a transmissão do sistema Wing Chun. A mesma preocupação que ele teve de acesso ao sistema com o Patriarca Ip Man, e que ele tinha essa preocupação em propiciar isso para os alunos dele. E que esses alunos pudessem também ter a condição de propiciar isso para os próprios alunos, né?
Então, a minha pergunta se teve algo que ele falou para o Sifu, em particular nessa visita, ou em algum momento após essa visita, sobre o Brasil, né? O que ele via e se ele deu mais alguns detalhes sobre a transmissão, né? No segundo dia, Washington, nós passamos aqui falas importantíssimas do Patriarca Mulher, lá no Museu do Ipiranga e também lá no Centro Cultural Mazzaropi, onde ele fala sobre as condições que ele via propícias para o desenvolvimento do Wing Chun no Brasil. E por que ele via que o Wing Chun estava crescendo mais rápido no Brasil do que nos outros lugares. Né? Até parece, é uma pena, mas está na internet, se você quiser ver, porque é um vídeo muito interessante, mesmo porque, olha só que curioso, mestre Washington, naquela época era uma correria tão grande, eu mesmo fazia as traduções do Patriarca Muyat, e muitas vezes, quando você faz tradução, você não elabora as palavras que a pessoa está falando, você só traduz, como se fosse um papagaio, né? E o que é interessante é que eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que eu vi só depois de muitos anos, depois quando nós começamos a trabalhar dentro do Instituto Muyat, quando nós começamos a rever esse material, que eu falei, nossa, ele estava vendo coisas em 92, quando nós éramos pequenininhos ainda, que nós ainda não tínhamos visto. Né? E ele fala com todas as palavras, sabe? Muito claramente. Ele fala, aqui no Brasil se está crescendo mais rápido do que nos outros lugares, porque aqui temos as condições. Ele falava assim que o trabalho feito aqui tinha raiz com a verdade. Né? Por quê? Porque realmente nós tínhamos um vínculo muito profundo com a ancestralidade. Nós tínhamos um compromisso muito grande aqui, não é só de fazer um trabalho em que envolvia muita gente, ou nesse sentido, mas um trabalho onde nós honrássemos a nossa genealogia, honrássemos a nossa linhagem. E isso foi percebido, e eu considero esse o ponto crucial do êxito do nosso trabalho, né? Pelo menos nesses primeiros 40 anos, né? Talvez depois pode acontecer outras coisas, a gente não sabe o futuro. Mas eu vejo, né, que muito disso vem dessa situação. E ele conta também que, né, o que aí falo eu, né, que uma das coisas que ele coloca é que ele havia eleito alguns poucos para ele poder trabalhar pessoalmente para que ele pudesse representá-lo bem, né? E eu tive a grande sorte de ser uma dessas pessoas. Ele fala nesse evento, eu passei até aqui o vídeo para que vocês vissem. Por quê? Porque eu também não lembrava desse momento, né? A professora Banice estava comigo, acho que ela também não lembrava desse momento, porque até o vídeo dela, aparece ela, né? A pessoa que filmou, que foi o Cláudio de Renzo, né? Que em vez de filmar o Patriarca Mulher, estava filmando a professora Banice. E o que é interessante é que, com isso, nós pudemos trazer um Wing Chun de altíssimo nível para o Brasil, da mesma forma que o Patriarca Mulher pôde levar um Wing Chun de altíssimo nível para os Estados Unidos. Né? Isso em condições muito diferentes. Por quê? Porque a condição daqui foi totalmente apoiada pelo Patriarca Mulher. Totalmente apoiada. Desde o primeiro evento que nós tivemos lá em 1990, quando ele, né, faz questão de falar através da minha palavra, né, e menciona a importância da família Kung Fu com relação a me chamando de que era filho dele, né? Então isso tudo trouxe uma estranheza, mas também trouxe uma retaguarda sem precedentes com relação à minha pessoa. Então, foi muito mais do que eu representava do que eu era mesmo. Né? Eu era um garoto, eu tinha nessa época, em 1990, tinha 27 anos de idade, para se ter uma ideia. No entanto, o que eu representava era grandioso. Né? Então, isso fez com que nós pudéssemos fazer um trabalho que segue sendo grandioso através da sua pessoa, de tantos outros mestres que estão aqui presentes, né? E que vai continuar crescendo, felizmente, e à sua maneira, respeitando a característica de cada um,
porque hoje mesmo, né, eu estava com o mestre Giarola traduzindo justamente um material que o nosso querido Fábio Killer perguntou sobre Mais San John, e o Patriarca Moyá fala justamente sobre isso, ele faz uma demonstração de Mais San John e fala, só que vocês não devem me copiar, porque essa é a maneira que eu tenho de fazer Mais San John. Você tem que descobrir a sua. Você tem que descobrir a sua maneira de identificar a abertura no adversário. Porque Mais San John tem a ver com isso, né? Com a guarda viva. O que é a guarda viva? É a guarda que reage, é a guarda que te ataca, é a guarda que defende. Não é que nem um boneco de madeira, né? Então, isso tudo e mais, ele vem na sua direção. Então, sim, o Fábio Killer até pergunta se isso tem alguma coisa a ver com premência de morte. Não há dúvida que tem, né? E é muito bacana nós observarmos que isso tudo fez uma diferença incrível, não só para mim, mas para todos vocês que estão aqui hoje, né? E para os alunos de vocês, e para os alunos dos alunos de vocês, né? E isso é o legado, né? Então, eu fico feliz aqui de ver várias pessoas do Instituto Muyat, como o nosso presidente Albert, ou o nosso secretário-geral Rodrigo Giarola, porque o Instituto Muyat existe justamente porque esse senhor ele anteveu a importância do legado dele. Um legado que, inclusive, transpassa o sistema Wing Chun, né? Tanto que ele fala sobre a experiência dele, os diferentes tipos de obras, inclusive obras de arte. Por quê? Porque o legado de Muyat transpassa isso, assim como o seu legado também, mestre Washington, transpassa o sistema Wing Chun, né? Você que tem tantas atividades aí paralelas e de excelente qualidade. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença na noite de hoje. Espero que a gente possa se encontrar de novo amanhã, no mesmo horário, às 8 da noite. Um forte abraço e a gente se vê. Até mais. Tchau. Boa noite.